Bom dia! Nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é verbos irregulares no futuro do subjuntivo, né? Ó, vejamos a nota portada. Quando os alienígenas visitarem a Terra, espero que tragam pizza intergaláctica. Ó, então, o futuro do subjuntivo em português é formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, removendo a descendência AM. A terceira pessoa é eles. Eu tiro, eu removo o AM. O futuro do subjuntivo é usado para indicar uma ação futura que depende de outra ação também futura. Geralmente, ele aparece em orações subordinadas, introduzida por conjunções como, aqui eu coloquei as mais usuais: se, quando, assim que, logo que, depois que, enquanto, etc. Tem mais algumas, mas essas são as mais usuais. Ó, então vejamos o exemplo. Eu vou aqui conjugado o verbo no futuro do subjuntivo. Então, exemplo do verbo ir no pretérito perfeito do indicativo. Então, a formação é eles foram. Eu tiro o AM e vai ficar, assim vai ficar. Então, ó, coloquei o conector do quando. Quando eu for. Então, eu for. Quando ele, ela e você for. Quando nós formos. E quando eles e elas forem. Ó, então, repetindo, quando eu for, quando ele, ela e você for, quando nós formos e quando ele, ela e vocês forem. E eu botei aqui algum exemplo de frase. Quando eu for ao Brasil, quando eu for ao Brasil, quando ele, ela, você for Argentina, observa que ao Brasil, o Brasil é um país masculino, eu faço a contração. E Argentina é um país feminino, aí vai o acento grave ou crase, né? O contrário da tilde. Quando nós formos para Amazonas ou a Amazonas, o verbo ir é regido com a preposição a ou para, né? Então, e não vai, artigo não digo o Amazonas, né? Nós vamos para Amazonas. Quando eles e ela e vocês forem para Paris ou a Paris. Ó, então, começamos com a frase número 1 e também farei tradução para o espanhol, tá? Então, o primeiro verbo espanhol é decir, português é dizer. Ó, decir, dizer. Em espanhol, se ele dijera a verdade, todo será mais fácil. E português, ó, a formação que é o pretérito perfeito, eles disseram, ó, eles disseram, tem duas S, eu pronuncio como espanhol, disseram. Eu tiro o AM, eu removo e fica, se ele disser a verdade, tudo ficará mais fácil. Ó, observa que aqui o conector, a conjunção é se. Se ele disser a verdade, tudo ficará mais fácil. A frase número 2 é o verbo estar. O espanhol também é estar. Se ustedes estuvieram cansados, podemos parar a descansar. O português, o verbo estar, eles estiveram, eles estiveram.
Ó, eu tiro o rão e fica. Se vocês estiverem, ó, aqui o vocês eu acrescento EM. Se vocês, o conector é se. Se vocês estiverem cansados, podemos parar para descansar. Se vocês estiverem cansados, podemos parar para descansar. A frase número 3 é o verbo saber, o espanhol também é saber. Quando sepamos a resposta, te avisaremos. O português saber, ó, eles souberam. Eu tiro, né, a M e fica. O conector aqui é quando, ó. Quando nós soubermos, aqui eu vou acrescentar o nós, o mos, M-O-S. Quando nós soubermos a resposta, te avisaremos ou te avisaremos. Quando nós soubermos a resposta, te avisaremos. O próximo verbo, quarta oração, é o verbo ver. Espanhol também é ver. Tão pronto como chovia el resultado, te avisarei. Então, o português, o verbo ver, eles viram. Eu tiro o AM e fica vir, né? Assim que o conector é eu vir o resultado, te avisarei. Assim que eu vir, né? Eles viram, fica vir o resultado, te avisarei. O próximo verbo, a frase 5, também com o verbo ver, né? Então, espanhol, ó. À medida que veamos as novidades, las compartiremos. O verbo ver, português, novamente, eles viram. À medida que nós virmos, ó, o nós sempre vai MOS. À medida que nós virmos as novidades, iremos compartilhar. À medida que o conector nós virmos as novidades, iremos compartilhar. A frase número 6, aqui é o verbo vir, que o espanhol é venir. Venir, espanhol, tão pronto como ele venga aqui, começaremos a reunião. E o português, eles vieram. A diferença do verbo ver, o verbo vir tem uma E a mais. Eles vieram. Eu tiro a M, fica vier. Assim que ele vier, assim que o conector ele vier para cá, começaremos a reunião. Assim que ele vier para cá, começaremos a reunião. A frase número 7 é o verbo poder. O espanhol também é poder. Sempre que estas puedan ajudar, estarão disponíveis. E o português, eles puderam. Eu tiro o AM, fica, né? A formação puder. Mas aqui é o plural, né? Sempre que o conector, elas puderem, ó, sempre que elas puderem, elas vai EM, puderem ajudar, estarão disponíveis. Sempre que elas puderem ajudar, estarão disponíveis. Continuamos, então, a questão número 8. O espanhol é poner e o português é pôr, né? Tão pronto como yo ponga los documentos en la mesa,
puedes firmarlos. O verbo pôr, a formação é eles puseram. Eles puseram. Eu vou tirar o AM, fica puser. Assim que eu puser, ó, eu, você, ele, ela, é tudo a mesma coisa, né? Então fica, assim que eu puser os documentos na mesa, você pode assiná-los. Assim que é o conector eu puser os documentos na mesa, você pode assiná-los. A frase número 9 é o verbo fazer. O espanhol é hacer. À medida que os alunos hagam os exercícios, aprenderão mais rápido. O verbo fazer, a formação é eles fizeram. Eu tiro novamente a AM, fica fizer. À medida que os alunos fizerem, ou aqui porque eles, eu acrescento EM. À medida que os alunos fizerem os exercícios, aprenderão mais rápido. À medida que os alunos fizerem os exercícios, aprenderão mais rápido. A frase número 10 é o verbo dizer, que o espanhol é decir. Se dices algo interessante, todos escucharão. Português é dizer, a formação é eles disseram. Aqui o passado tem duas S, né? Eles disseram. Eu tiro a M e fica disser. Se você disser algo interessante, todos escutarão. Se você disser algo interessante, todos escutarão. A frase número 11 é o verbo trazer, do espanhol é traer. Se ella traiga comida, haremos um piquenique, né? Traiga, português é trazer, e o passado é bem raro, é eles trouxeram, é escrito com X, eles trouxeram, aí fica tirando a M, fica trouxer. Se ela trouxer comida, faremos um piquenique. Piquenique é piquenique. Se ela trouxer, eu dependo dela, comida, faremos um piquenique. A frase número 12 é o verbo saber. O espanhol também é saber. E llamaré si sé de alguma novidade. E português é saber. A formação eles souberam. Ó, eu tiro a M e fica souber. Telefonarei para você se souber de alguma novidade. Aqui o conector é si, né? Telefonarei para você se souber de alguma novidade. A frase, a última 13, com o verbo ir, que é o primeiro exemplo que eu dei, né? Ó, o verbo ir, o espanhol também ir. Então, o espanhol fica vaja, aonde vaja, esta sempre será reconhecida. O primeiro verbo aqui é imperativo, né? A português, então, o exemplo, eles foram. Eu tiro a M, aí fica for. Então, vá, aqui o vá como vá já é imperativo, o primeiro verbo. Aonde for, ela sempre será reconhecida, aqui for, né? É bem de vaja, né? O dono de vaja. O espanhol tem toda outra estrutura, né? Então, eles foram, então, vá aonde for,
ela sempre será reconhecida. Ó, o futuro do subjuntivo é muito poucas línguas adotam o futuro do subjuntivo. A língua portuguesa usa muito, mas são os verbos irregulares, porque os verbos regulares, eu fiz uma outra aula, se você tem dúvida, primeiro assista os verbos regulares, ele fica como infinitivo, é fácil. Os irregulares são difíceis. Ó, muito obrigada pela aula de hoje.